Olá, está começando mais um Resenha, o programa que fala de arte, literatura e um pouco de novas ideias, novos pensamentos. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a professora Glória Carneiro do Amaral. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito o convite. A professora Glória é livre docente pela USP, doutora em letras também pela USP e professora aqui do nosso programa de pós-graduação em letras. Professora, a senhora fez também recentemente a revisão técnica da terceira edição da Comédia Humana, né? Estou fazendo. Está fazendo? Estou fazendo. O que é essa revisão técnica e quem é o Balzac? Bom, começando pela revisão técnica, houve uma primeira edição da Comédia Humana em 1950 para comemorar o centenário de morte do Balzac. E depois houve uma reedição, porque essa edição foi organizada pelo Paulo Ronay. Em 92 foi reeditada e esgotou-se completamente, o que a gente espera que aconteça com essa. Então, a Editora Globo está promovendo uma terceira edição desse belo projeto, porque normalmente se traduzem romances picados. E aqui você vai ter a oportunidade de ver a integralidade dos 88 romances da Comédia Humana. E agora, até julho, nós teremos nas livrarias até o 7º volume. E o 7º volume é um volume-chave, porque é Ilusões Perdidas, que é a obra-prima desse bloco da Comédia Humana. E quem que foi Honoré de Balzac? Bom, Honoré de Balzac foi um sujeito, sobretudo, persistente e teimoso. Ele queria ser, desde muito jovem, ele queria ser escritor. E ele escreveu outras coisas, os contos droláticos, e foi aos pouquinhos escrevendo romances, e aí ele começou a ter essa ideia de agregá-los num grande bloco, porque ele queria, digamos, pintar toda a sociedade francesa da Restauração, que foi o período no qual ele viveu. Foi o período entre o Segundo Império e a Revolução Francesa. Século XIX. Século XIX. O Balzac nasceu em 1799 e morreu em 1850. E a restauração vai desde mais ou menos da queda do Napoleão, 1815, até 48, que quando começou a República, e depois em 52 Luiz Napoleão deu o golpe e virou Napoleão III. E por que a gente pode chamar o Honoré de Balzac de um historiador de costumes? É isso que eles falam? É uma das coisas que se fala dele. Porque ele tinha realmente essa intenção de retratar os costumes. E ele pega as profissões de cabo a rabo, ele procura, tem notários, tem escritores, tem pintores, tem banqueiros, outro tipo de profissão menos importante, juízes, médicos, todas as profissões estão retratadas, a aristocracia, a pequena burguesia, e ele procura mostrar como que tudo isso se agregava. E o que é, então, a Comédia Humana? A professora já comentou que ele escreveu 88 romances. 88 romances. Isso tudo faz parte da Comédia Humana? Sem computador. Isto é tudo a na Comédia pena. Humana. É, tudo na pena. A Comédia Humana é um conjunto desses 88 romances, como você falou, que estão divididos em 3 estudos. Estudos de costumes, estudos analíticos e estudos filosóficos. Isso não significa que tenha um número proporcional de romance em cada parte. Os estudos filosóficos têm uns 4, 5 romances, os estudos analíticos 3, e todos os outros estão na primeira parte, que são os estudos de costumes, que, por sua vez, se subdividem em cenas. Então, você já vê por esses títulos que ele pretendia mostrar tudo. Então, tem cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, cenas da vida privada, cenas da vida política, da vida militar e cenas da vida rural. Então, você vê que a sociedade do momento está toda contemplada. Então, cada romance vai centralizar alguma coisa. E pensando, então, nessa questão literária desses romances que ele escreveu, ele seguiu alguma escola literária de seu tempo? Ele tem um traço próprio, ele tem um estilo próprio, ele criou um estilo? Dizem que o Balzac é o pai do romance moderno, é isso mesmo? Olha, essas categorizações são todas complicadas, sobretudo quando se trata de um romancista da amplitude do Balzac, né?
Ele é um escritor realista, costuma-se dizer mais ainda que ele é o pai do realismo francês. De fato, você tem muitas perspectivas realistas, mas ao mesmo tempo, se você for pensar na narrativa, a narrativa é altamente folhetinesca. Não tem escritor de novela que seja tão folhetinesco. Então é muito imaginativa. O Baudelaire dizia que ele era um visionário. E ele tem um estilo absolutamente próprio. Então, junta isso tudo. Não dá para você colocar numa categoria só. Você tem ingredientes de várias categorias. E como é essa relação com o folhetim? Ele escrevia também para alguns jornais, alguma coisa assim? Muitos romances foram publicados em jornais, como em geral na época. Né? Então você tinha justamente, é o princípio da novela, e o princípio que vem desde as Mil e Uma Noites, por razões diferentes. Né? Nas Mil e Uma Noites tinha a necessidade da sobrevivência, e senão ela ia ser morta, Sherazade. E aqui tem a sobrevivência financeira, porque o jornal tinha que vender. Então tinha que parar num momento culminante. E como que ele trabalhou, uma coisa que se discute muito dentro da comédia humana, a questão dos personagens, das personagens, né? Que 88 romances ele usou muitas personagens. Cerca de 2.400. 2.400? Cerca de 2.400. Ele faz uma coisa muito interessante, que ele usa as mesmas personagens em diferentes romances, em diferentes períodos, contando histórias diferentes dessas personagens e etc. Como que ele faz esse trabalho de conseguir, uma palavra moderna, linkar esses personagens entre os romances? O personagem vai ter o seu perfil social, o seu perfil financeiro, econômico, e aí ele vai aparecer em momentos diferentes. E o foco, as luzes estarão mais num personagem, e depois esse personagem pode passar a secundário. Ele vai aparecer pontuando. Não é? Por exemplo, o Lucien de Rubempré, ele é muito importante no Ilusões Perdidas, ele é central. Mas ele vai encontrar o Rastignac, Eugène de Rastignac, que é conterrâneo dele, da cidade de Angoulême. Os dois têm mais ou menos o mesmo perfil, são dois jovens pobres, mas talentosos, bonitos, e que vão para Paris e querem vencer. No Père Goriot, quem vai ser centralizado é o Rastignac. Na Pele de Onagro, em francês La Peau de Chagrin, o Rastignac vai aparecer também, mas é o outro personagem principal, é o Raphael de Valentin. Mas ele, Rastignac, é um dos amigos próximos do Rafael. Então isso vai ser grande como se fosse assim, de repente num romance conta a sua vida, e de repente a sua vida imbrica com a minha, nós vamos gravar o programa, depois tem uma assistente ali que está falando para a gente que a gente tem que parar de falar, ou tem que continuar de falar, e então nesse momento nós estamos juntos no romance. Depois vai ter um romance que você vai para sua casa, você sai com a sua namorada, eu vou lá para minha sala, vou colocar as notas no sistema, e aí eu encontro meu outro colega, e aí então tem um romance que nós estamos conversando, é o outro prédio do Mackenzie, o João Calvino, entendeu? E então cada um num momento terá um maior ou menor relevo, como na vida, como se um romance seguisse uma personagem, outro romance outra, e num certo momento, num dado momento das suas vidas, eles se encontram. Um retrato da vida, né? Um retrato da vida. Nós vamos fazer uma rápida pausa, mas não saia daí. No próximo bloco a gente continua falando um pouco sobre a comédia humana e o Balzac, claro. Estamos de volta com o nosso resenha, hoje com a professora Glória, que é ao meu lado. Professora, no bloco anterior nós estávamos falando sobre os personagens. Ainda sobre essa questão do personagem e dele voltar em diferentes romances, parece um retrato da vida mesmo. Como que, para o leitor, esses personagens aparecem? Por exemplo, se uma pessoa não ler a obra inteira dele, a comédia humana inteira, for pegar o Ilusões Perdidas, começar a ler o Ilusões Perdidas, ele entende a obra mesmo não sabendo a história de um personagem que aqui é secundário? Como que para o leitor fica essa questão das personagens? Olha, ela é muito bem montada porque
existem, o século XIX francês, ele tinha muito, digamos, a aspiração do que chama roman fleuve, o romance rio, quer dizer, o romance que pegava tudo. Agora, o Zola, ele vai ter uma coisa parecida, mas não é igual, porque o Zola é diferente. Então, ele pega um romance e você passa toda a sua vida, o outro passa toda a minha vida, né? Aí os pais, mas não tem esse imbrincamento. Então, você falou do Ilusões Perdidas. O Ilusões Perdidas é, digamos assim, um romance considerado a obra-prima. Eu, de tudo, não li os 88, estou perto dele. Mas o Ilusões Perdidas é considerado obra-prima e dos que eu li é o melhor mesmo, o mais bem articulado, o mais interessante, né? E aí você pode ler esse romance independente. Obviamente, se você começar a ler os outros, aquilo vai se completar. E isso daí representa uma economia nessa pintura da sociedade. Por quê? Porque, por exemplo, a questão central dele é o dinheiro. Daí ele continuar altamente atual, né? E então, quando ele precisa de um banqueiro, tem o Nu Saint-Jean, que é uma personagem, toda vez que precisa dessa personagem, ele aparece. A personagem que talvez apareça mais seja o Dr. Bianchon, que é um médico. Então, todo mundo que fica doente na comédia humana, ele aparece para acudir. Tem um outro, que é o Desplan, que é o, digamos assim, o professor dele, mais importante, que num certo momento ele vai morrer. E então, toda vez, chama do Bianchon. Diz o folclore, que se não é verdade, eu acho assim até verossímil, porque o Balzac, no fim da vida, entrou num processo de delírio. Então, diz que ele delirava e falava, chamem o doutor Bianchon, chamem para curá-lo, né? Então, você não precisa pintar um personagem, porque ele tinha essa obsessão, né? Então, se ele for falar de você, ele vai contar a sua roupa, a sua camisa, o seu jeans, o seu tênis, que cor que é. Ele vai dizer, pelo seu tênis, se o seu poder aquisitivo é XY ou Z. Ele está sempre preocupado com isso. E ele descreve tudo muito minuciosamente. Então, Dr. Bianchon, isso já foi feito em algum momento. Não precisa toda vez recomeçar. Agora, o que acontece, por exemplo, na comédia humana, você tem um painel de personagens muito amplo. Porque o romance localiza o Lucien de Rubempré, que é esse jovem que vem de Angoulême, altamente ambicioso e tal, mas que não consegue nunca se colocar bem, porque ele é muito tonto. E aí ele vai com uma senhora mais velha, por quem ele se apaixona, porque ele é o poeta da cidade. Então, os dois vão para Paris. E na primeira noite dos dois, na ópera, você vai ver aparecer todas essas personagens que apareceram nos outros romances. Entendeu? E aí vai remetendo para isso. Você tem um belo painel. Mas se você não os conhece, isso não atrapalha a sua compreensão do romance. Pode aguçar a sua curiosidade. Porque aí então tem uma marquesa, a Marquesa d'Espard, que é uma aristocrata muito conhecida, uma perua, como a gente diria hoje em dia, e ela conhece todo mundo, então entra ela vai falar, esse daqui é tal, esse é fulano, o Félix de Vandenesse, esse daí é o Rastignac, o Eugène de Rastignac, que está com a Delphine, que é a mulher do banqueiro, ele é amante da mulher do banqueiro, né? Então, essa história você soube no Père Goriot, se você quiser mas não vai te atrapalhar ali. Uhum. Entendeu? E pensando nessa trama toda de personagens, ele é realmente muito atual nessa sua crítica a essa relação do homem com o dinheiro. Inclusive o próprio Lucien, ele cria em cima do Lucien essa questão da relação do jornalismo com a literatura e também dos escritores que não conseguiam viver como escritores porque não dava dinheiro. Como que é essa crítica que ele faz, como que a gente consegue trazer para hoje? Porque são romances do século XIX. Como que hoje nós podemos enxergar essa crítica ou essa colocação que o Balzac põe nos seus livros? Olha, basicamente, em literatura tem um componente fundamental, que é que a literatura lida com o ser humano. Então, o escritor que atinge um ponto vital do ser humano, ele vai continuar sendo atual. Para deixar o Balzac um pouco de lado, você tem Romeus e Julietas assim refabricados em diversos países, atualizados, a refilmagem do próprio Romeu e Julieta. Por quê? Porque todo mundo sabe que
amor contrariado vira fogueira. Então, isso foi uma sacada do Shakespeare. E o Balzac tem várias. Por exemplo, ele tem também uma técnica, você falou no começo da entrevista do estilo dele, ele tem uma técnica muito peculiar. Volta e meia tem um personagem que faz por outro iniciante um discurso. Olha, se você quer vencer na sociedade, disfarce seus sentimentos, lide com as pessoas certas, procure quem é conveniente. Por exemplo, arrume, se você quer subir, arrume uma namorada de projeção. Não vá queimar o seu filme pegando uma namorada apagada. Pegue uma mulher que já esteja bem colocada. O Lucian tenta fazer isso. O Lucian tenta fazer isso, né? Mas ele vai fracassar porque ele se deixou levar pelos sentimentos. Então, em vez de ficar com a senhora de boa projeção, ele vai se meter com uma cortesã. E fica apaixonada. A cortesã se apaixona por ele, abandona o homem que a sustentava. Então, ele vai discutir todas essas questões, né? E que são questões assim que o dinheiro continua atual, né? O banqueiro é uma personagem que vai dar as cartas muitas vezes. E você tem você perguntou também do romance e da imprensa. Uhum. É um momento em que a imprensa começa a ter muita força. E tem uma crítica literária, a Maria Cecília Moraes Pinto, que faz uma observação muito interessante sobre o Ilusões Perdidas, que é o romance do livro, o livro do começo ao fim. Porque você tem as tipografias, como os que fabricavam, o amigo do Lucian, lá de Angoulême, ele estava obcecado por um jeito de fabricar papel mais barato. E você tem toda aquela trama jornalística de promover ou não promover um livro. Você sabe, não vamos citar casos, para não ficar desagradável, mas você sabe muito bem que conforme a resenha que sair, o livro vai vender mais ou menos. Conforme um jornal de projeção, como o Estado de São Paulo, dedique 2, 3 páginas para um romance, ele vai crescer mais ou menos nas suas vendas. E é isso que ele vai observar. E ele coloca exemplos muito práticos. Por exemplo, o Luciano, num certo momento, ele é muito amigo do Daniel d'Arthez. Daniel d'Arthez é o modelo do intelectual, do romancista incorruptível, que existe. O Balzac ainda coloca essa possibilidade para nós. E aí o Lucian vai, por conveniências do momento, fazer uma crítica altamente positiva e depois uma crítica altamente negativa. Aliás, na época, boa parte dos jornalistas ficou um pouco aborrecido com o Balzac. Não é para menos, né? Não é para menos, exatamente. Nós vamos fazer mais uma rápida pausa, mas não saia daí. No próximo bloco tem mais Balzac. Voltamos com resenha, falando ainda sobre Balzac e a comédia humana. Professora, como que a crítica enxerga a comédia humana, até essa crítica dos jornalistas em cima do Balzac? Poxa, ele fez uma crítica em cima dos jornalistas, os jornalistas criticam. Como que é essa história, essa relação da crítica com o Balzac? Olha, evidentemente, uma obra desse porte, ela será avaliada de formas diferentes. Inclusive, contemporaneamente, existe um chavão da crítica contemporânea de dizer que, contemporâneo do Balzac, de dizer que o estilo dele era meio frouxo, que ele não era tão, sabe? E de fato, tem alguma coisa por aí. Mas isso daí não voga rigorosamente, porque logo depois você vai ter uma geração que vai cuidar demais do texto. E ele não é que ele não cuide o texto, ele tem descrições belíssimas, diálogos assim incríveis, retratos de pessoas, assim, maravilhoso. Tem um que chama O Ilustre Gaudissart, que está no 5º volume, eu acho, que é um sujeito muito vivaz, é uma espécie de caixeiro viajante, e vai para cá e vai para lá. Aquilo é de uma vivacidade quase que cinematográfica. Então, a crítica fala várias coisas, mas incontestavelmente é um autor que permaneceu. E você pode também
tem uma crítica mais informal. Tem um crítico que se chama Alain, mais perto de nós, que ele tem abordagens bastante descompromissadas. Descompromissadas, que eu quero dizer, ele não se filia a uma teoria literária, ele faz a observação dele. E ele tem uma crítica muito um artigo muito interessante, no qual ele vai contar assim o contato do Balzac com a população não especializada. Então, uma vez ele foi ferido e ele conversa com um colega de quarto dele que lia Balzac. Mas o que eu acho mais interessante foi, por exemplo, que ele era professor, esse crítico Alain, e ele tinha uma coleção da Comédia Humana que ele emprestava aos alunos, e que estava despencada, tinha que amarrar, estava tudo em estado precário. E ele começou a notar que encontrava aluno, por favor, professor, eu já devolvi o seu livro, o senhor percebeu? Ele ficava meio desapontado porque não tinha recebido o livro e tal. Chegava lá, a zeladora tinha recebido o livro. Depois de umas 2 ou 3 vezes que acontece isso, a zeladora confessou o crime. Ela disse assim, olha, eu leio antes de devolver para o senhor. Eu tô gostando muito, eu acho interessante isso daqui. É conhecido esse tal de Balzac, porque eu estou apreciando muito essa leitura. O Balzac sou eu, é o senhor, é todo mundo. Então, eu acho isso muito expressivo, né? Porque eu estou vendo aí o câmera que está nos olhando e que ele está prestando atenção no que nós estamos falando. Quer dizer que, então, isso sobrevive muito, não é? Ele sobrevive porque tem esse contato do ser humano, né? Das tristezas, das alegrias, né? E a gente pode considerar o Balzac como um influenciador Existe uma geração após o Balzac que foi influenciada por ele, pelo que ele fez para a literatura? Olha, eu não diria que tem, assim, vamos dizer, uma escola balzaquiana. Eu não diria isso. Até porque a amplitude da obra é muito complicada de abarcar. O que eu acho é que é uma perspectiva de romance tradicional que continuou a ser absorvida e que, cá ou lá, você nota uma construção de romance que lembra o Balzac, uma pintura de personagens que lembra o Balzac, né? E, sobretudo, esse enfoque mesmo da sociedade, né? Que ele procura trazer para o romance. E nessa terceira edição que a editora Globo trouxe, a gente tem, esse é o primeiro volume, né? Esse que está aqui na minha mão. São quantos volumes no total? 17. 17 volumes. 17 volumes. São todos romances? São todos romances. Tá. O tamanho dos romances não é igual. Okay. Tem romances de 80 páginas, que o Paulo Ronay chama de contos, o que seria discutível, mas não cabe aqui essa discussão. Tem, por exemplo, o 7º volume, é o único que acontece isso, é só Ilusões Perdidas. E tem, umas 800 páginas. Não é? Então, varia muito o tamanho dos romances. Como eu falei para você também, as cenas da vida privada, da vida parisiense, o número de romances varia muito. Quer dizer que não tem um critério de proporcionalidade. O que interessava para ele era justamente chegar no fim da trajetória social da personagem. E me parece que essa reedição bastante corajosa da editora Globo, ela vem a calhar, porque uma geração como a sua, se não ler francês, não tem como ler o Balzac. E agora você vai ter como ler o Balzac, porque tudo está sendo rigorosamente reeditado. E esse projeto que o Paulo Ronay organizou, ele lidou com tradutores muito importantes. Por exemplo, a Ilusões Perdidas é traduzida pelo Mário Quintana. Então, isso foi um trabalho assim, muito rigoroso, muito importante. O Paulo Ronay escreveu, acho que quase tantos quanto o número de personagens, de notas para todos esses livros. Quer dizer que é uma coisa que tem esse guia das notas para ajudar. No primeiro volume tem um texto dele sobre o Balzac. Então, eu acho que... E depois você não precisa ler tudo, você pode ler de cá ou de lá, continuar. Porque foi também, eu acho, entre o Ronay e o Balzac, uma afinidade muito grande. Que ele já, antes de vir para o Brasil, na Hungria, ele tinha feito uma tese sobre os romances de juventude. Foi por isso, aliás, que ele foi contatado para coordenar essa grande tradução. Essa que está nas minhas mãos aqui, se eu não me engano, é o que vem junto com a primeira... um livro que o Paulo Ronay escreveu sobre a comédia humana. Depois de que articulou isso tudo, enquanto ele estava articulando, porque ele escreveu um prefácio para cada romance.
Paulo Rouanet não traduziu nada. Como Paulo Rouanet é tradutor, às vezes as pessoas confundem. Ele é tradutor, ele era tradutor, mas aqui ele não traduziu nada. Entendi. Ele só coordenou a tradução. E aí ele escreveu um prefácio para cada um dos 88 romances. Excelentes prefácios, que são bons guias de leitura também. Com certeza. E para a gente fechar o nosso bate-papo, qual é o grande legado do Balzac? Qual é o grande legado da comédia humana? Porque, lógico, saindo essa nova edição, tá bonita, a gente até estava brincando que o papel é diferente, né? Que ele é super leve. Levíssimo, né? Aqui, ó. Qual que é o grande legado do Balzac? Quer dizer, por que as pessoas deveriam ler o Balzac? Eu acho que o grande legado do Balzac é o grande legado de qualquer grande escritor, que é você conhecer a alma humana. E eu acho muito importante o Balzac agora, porque eu já disse isso no artigo e vou repetir toda vez, eu acho, que falar do Balzac, que ele escreveu isso tudo sem computador, sem luz elétrica, sem caneta Bic, né? Quer dizer, então eu acho que mostra que o ser humano não é só uma ligação com a máquina. E num momento que a máquina é tão vital para a gente, não vamos negar que computador é uma maravilha. Eu escrevi uma tese sem computador, outro com computador, é uma maravilha. Mas é uma forma, o grande legado dele é um conhecimento do ser humano, com as suas virtudes, com os seus defeitos, porque há pessoas assim generosas. A irmã do Lucien de Rubempré, a Ève, ela é uma pessoa de uma generosidade incrível, uma mulher que superou vários obstáculos, que foi criada fechada dentro de casa, que quando teve problemas financeiros foi à luta, soube administrar a tipografia. Então eu acho que é o legado de você ver o ser humano assim, sob suas várias perspectivas. Tá certo, professora, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Este foi mais um Resenha, o seu programa que fala sobre literatura, arte e novas ideias, claro. Até a próxima!